Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, olha só, quero trazer para vocês um aconselhamento, na verdade, não é? Sobre o contexto que todos nós podemos estar passando aí, podemos experimentar em algum momento na nossa vida. Eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção. Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, vamos lá. Uma situação aqui de uma pessoa muito amada, muito querida, que na verdade acabou me trazendo aqui vários aconselhamentos que eu estou fazendo também com pessoas que passaram pela mesma coisa. Eu acredito que vários de vocês podem ter passado por isso. E esse aconselhamento vai servir para vocês também, não é? Quando alguém está passando por algo, nunca é novo, não tem nada de novo debaixo do sol, não é? Queria ler para vocês primeiramente sobre 2 Coríntios 2, não é? Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a te encontrar com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que vai me alegrar? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? É complicado as coisas que Shaul escreve, queridos, o apóstolo Paulo. Tentar traduzir isso aqui que ele está dizendo, né? É uma coisa bem complicada, não é? Portanto, para não entristecer vocês de novo, eu resolvi não ir agora, porque se eu entristecer vocês, como é que eu vou ficar feliz? Porque somente vocês eu tenho entristecido. Foi por isso que eu escrevi aquela carta, não é? O motivo que eu não queria ir entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que quando eu estou feliz, vocês também ficam felizes. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, estou derramando muitas lágrimas, porque eu não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que eu tenho por vocês. Mas se alguém fez para vocês alguma coisa que fez com que vocês ficassem tristes, não fez isso só para mim, mas sim para vocês, ou pelo menos para alguns de vocês. Eu escrevo assim para que eu não quero ser mais muito duro com essa pessoa. Já basta o castigo que a maioria de vocês deu para ele, mas agora eu quero dizer que vocês devem perdoá-lo e animá-lo, porque se ele ficar tão triste assim, vai acabar caindo em desespero. Por isso eu peço que vocês façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso que eu também escrevi aquela carta. Vamos lá, queridos, vamos entender o que é que está acontecendo aqui, como é que isso é aplicado nas nossas vidas. Quando você tem uma pessoa da sua máxima confiança, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês, muito importante, muito importante. Querido, o segredo é aquele que você guarda para você. Se você tem algo que você compartilha, e que aquilo é um segredo, não é mais um segredo porque você compartilhou. Deu para vocês entenderem isso? Não é? A partir do momento que você compartilhou algo, aquilo não é mais segredo. Porque você entregou uma confidência para alguém. Por isso, queridos, há amigo mais chegado que irmão no singular. Nós não temos muitos confidentes humanos, queridos, não é? Confidente mesmo, que não vai nos trair, é o nosso Pai que está no céu. Todos os outros são humanos, não é? Eu trabalho em aconselhamento, mas eu aprendi isso muito dolorosamente. Eu tive uma situação de perseguição numa igreja, numa congregação, não é? Onde o Eterno havia me confidenciado alguma coisa sobre uma pessoa que me perseguia. E um dado momento, aquela pessoa veio falar comigo e eu duramente disse: quem é você para me falar isso? Você vive desta maneira. Ele não acreditou, ainda mais que era uma igreja presbiteriana, uma igreja tradicional, ninguém acredita em profecia lá. Então ele achou que a cunhada tinha me contado. Mas eu nunca nem falei com aquela mulher sobre nada disso, sobre a vida dessa pessoa. Queridos, o Eterno parou de falar comigo por um ano inteiro. Um ano inteiro. Aquilo olha, foi uma lição na minha vida que
eu falei, meu pai, o que que eu fiz, não é? Tanto com a pessoa que causou uma confusão enorme, porque a cunhada sabia, a cunhada era minha amiga e ele achou que foi a cunhada que falou, trouxe uma inimizade entre os dois, sendo que essa cunhada jamais me abriu a boca para absolutamente nada. E o Eterno, quando me confiou alguma coisa, me confiou para que eu orasse, não para que eu usasse. Ele me confiou dizendo, filha, sabe por que ele é assim? Sabe o que ele está vivendo? Ora por ele, não é? E eu peguei aquela informação e usei a informação, queridos. No momento de muita ira no meu coração, eu era uma menina, eu tinha 20 anos de idade naquela época, queridos, não é? Então, há muito tempo atrás, não é? Já 30 anos fazem isso. Então, amados, é importante para nós, eu aprendi aquela lição, se eu queria realmente ser amiga do Pai, eu tinha de manter os meus lábios fechados. Não me importava o que ele me contasse sobre as pessoas. E ele fala, queridos, ele não fala porque ele está fofocando das pessoas, ele fala porque ele precisa de intercessores sobre a vida dessas pessoas. As pessoas que andam com a gente, né, bem de perto, sabem disso, sabem que isso é um dom que o Eterno tem para com as nossas vidas, e o nosso ministério tem sido muito forte nesse sentido também. Não sabemos o propósito do Pai, mas assim, nós temos visto, aqueles que estão mais próximos de nós, pelo menos, têm percebido o quanto é importante nós sabermos das coisas antes que elas venham à tona, antes que elas aconteçam, não é? E eu guardo essas coisas com muito temor e tremor, queridos, não é? Não é algo que o Eterno me revele, que eu vou contar para alguma pessoa, exceto se o Eterno me diga que é para falar mesmo. Aí eu vou falar, não é? E sempre é um propósito. Sempre que ele pede para a gente falar alguma coisa, tem um propósito dele para isso. Nunca é de destruição, mas sim de edificação, para que as pessoas possam construir as suas vidas e não serem destruídas. Mas, queridos, a partir do momento que você compartilha isso com alguém, não é? E essa pessoa pode ser, vamos dizer, infantil. Não é nenhuma questão da pessoa ser maldosa, não é? Queridos, eu não falei aquilo para aquele homem pensando que ele ia achar que a cunhada dele tinha falado comigo, né? Eu achei, foi uma infantilidade muito grande, eu achei que ele ia ter temor do Eterno que habitava na minha vida. Eu tinha 20 anos, olha que coisa, se eu pudesse voltar atrás e arrumar aquilo que eu fiz, não é? Ah, se eu pudesse, mas eu já pedi tanto perdão para o Pai. E, queridos, nunca mais eu voltei a compartilhar alguma coisa que me contam no segredo, no secreto. Nunca mais, queridos, nunca mais. Não é? Nós temos nossas questões ministeriais, elas são compartilhadas com as nossas lideranças, e lideranças que também sabem ficar com a sua boca fechada. Porque nós temos de tratar das ovelhas, queridos, nós temos de tratar das pessoas que estão conosco, não é? E o que acontece? Muitas vezes nós podemos confiar numa pessoa que é imatura, como eu aos 20 anos de idade era imatura. Imagina que eu ia fazer o que eu fiz no passado hoje, queridos. Perder a presença do Eterno com a luta que eu tenho travado contra o maligno, não é? E com a luta que eu tenho tratado contra o Shedim, a luta que eu tenho tratado contra o pecado na minha vida pessoal. Imagina eu fazer alguma coisa, uma afronta, trazer uma afronta ao nome do Eterno. Aí, meus queridos, olha, aí não tem mais saída, não tem mais condição, não tem mais como existir dessa maneira, não é? E aí o que acontece quando eu confiei na minha prima, eu confiei na minha irmã, eu confiei no meu irmão, eu confiei numa pessoa que é querida, queridos. Eu não estou falando do inimigo declarado, que é aquele que o Eterno manda a gente fugir dessas pessoas que são fofoqueiras, não é? Mas eu estou falando daquela pessoa que agiu mesmo na inocência. Agiu porque é imatura, porque, sabe, a pessoa mesmo já está consumida do que ela fez. A pessoa mesmo está olhando e falando, mas por que eu fiz isso? Não é? Como Shaul Hachaliah fala aqui em 2 Coríntios 2, não é? Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que não fique tão triste, acabe caindo no desespero. Queridos, a pessoa já fala, o que eu fiz? O que eu ganhei com isso? Por que eu abri
desculpa de falar, não é? As pessoas acabam maldizendo a própria boca, não é? Amados, nós precisamos abrir a nossa vida, o nosso coração, porque vai trazer alegria para a gente perdoar. Se nós amamos, imagina, é um parente, é um amigo muito chegado, é o próprio marido. Queridos, quantas coisas já aconteceram aqui de eu contar para o meu marido na inocência dele, ele vai e fala, queridos, não é? O meu marido chegou a um ponto de falar para mim, querida, não me conte então mais nada, por favor. Ele é tão bonitinho, meu pai. Eu sei que ele não fez por mal, gente, eu sei que ele não faz por mal. Sabe, queridos? Então, assim, nós temos de perdoar, mas nós temos de cuidar para que essa pessoa não venha fazer a mesma coisa de novo. Queridos, aos 20 anos de idade eu tive essa aprendizagem dolorosíssima. 1 ano o Eterno ficou sem falar comigo, voltou a falar comigo com 21 anos de idade. Então, amados, eu desejo de coração que nenhum de nós passemos por uma fofoca, por compartilhar uma coisa que nós não deveríamos, não é? Mas aí, alguém fez isso, alguém passou por isso, Amados, a gente não pode deixar essa pessoa, se ela é sincera, ser consumida de excessiva tristeza. Nós precisamos ter o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso apelo pessoal para com essa vida, para que ela não seja destruída por causa da nossa própria ação, não é, queridos? Principalmente quando é uma coisa dessa, que a pessoa não tinha noção, e são coisas graves, queridos. Imagina, eu fui falar um negócio que era uma confidência do Eterno. Olha a gravidade que eu cometi, quem que eu traí, não é? Era uma confiabilidade do Eterno na minha pessoa para intercessão, e eu usei aquilo descaradamente. O homem lá, só quem sabia era a cunhada, rompeu a amizade com a cunhada, achando que foi ela que tinha me contado, porque não acreditava que o Eterno falava. E eu acho que eu estava abafando, né, queridos? Agora você vai saber que teve profeta no seu. Já viu isso, queridos? Ai, meu Senhor, ai de mim, ai de mim. Ai de mim, meu Senhor. Amados, nós devemos perdoar, devemos receber essa pessoa para que ela... Queridos, essa pessoa, quando ela faz uma burrada dessa, a pessoa fica tão mal, queridos, mas tão mal. Amados, pode até cair em depressão, principalmente se a amizade era... Para a gente confiar em alguém, queridos, a amizade tem que ser verdadeira, não é? A gente não sai contando nossa vida para alguém que não seja amigo de verdade, não é? Mas aí, amados, agora você precisa de fazer prova da amizade também. Você pode perdoar, evidente, tem de perdoar. Mas aí você tem que tomar cuidado com seus lábios, o que você fala. O ideal mesmo, queridos, é que nós não tenhamos segredos comprometedores, não é? Eu me lembro uma vez, eu nunca vou esquecer isso. Queridos, eu tive uma vivência tão estranha, talvez por causa disso mesmo que me aconteceu com... Me aconteceu não, né? Eu aconteci, não é? Aos 20 anos, eu tinha... Queridos, se tinha uma pessoa para contar os pecados, era eu, não é? E, queridos, eu não contava de uma maneira normal. Eu reunia os meninos todos e ia contar, assim, tipo, para 30 pessoas, mais os obreiros. E, olha, ai, meu pai, não é? Aí veio uma pessoa muito mal intencionada que trabalhava com a gente, ela limpava a minha casa, né? E ela chegou para mim dizendo, não é, nessa ocasião, que ela iria contar para uma pessoa... me chantageando um pecado meu. Ai, meu pai, eu dei tanta risada. Eu falei para ela, conta correndo. Faz 3 anos que ele sabe disso. Queridos, a partir desse período, eu entrei num contexto de vida que eu não sei porquê, eu me expunha, aliás, eu acho que até eu continuo fazendo isso de uma certa maneira. Assim, não tinha nada que alguém pudesse... me chantagear do que você fez alguma coisa errada, não é? Você agiu assim, não é? Então, amados, o ideal mesmo, eu me sinto livre, sabe, amados? Eu me sinto livre. Tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, eu realmente procuro zelar quando se envolve outras vidas, mas quando envolve a minha vida pessoal só, eu não sei se é porque eu vivi tendo todas as emissoras dentro da minha casa, eu vivi em todas as revistas desse país, minha história acho que foi publicada, boas revistas, né, queridos? Boas revistas. Então, assim,
eu penso que isso me fez ser uma pessoa transparente, mas assim, eu gosto de viver de uma maneira que eu não tenha que me envergonhar do que eu faço. Eu não sei se vocês entendem isso. É importante que nós possamos viver assim. Dessa maneira, nós não temos de ter medo de ninguém com quem nós confidenciamos nossa vida. Claro, há coisas na nossa vida, por exemplo, teve uma discussão com o marido, não é? Aí você procura um conselheiro de confiança, que isso daí apague, porque o que acontece? Você conversa isso, por exemplo, uma pessoa que acaba tendo problema com o marido vai contar para a sogra, porque a sogra, quantos casos eu tenho aqui disso, queridos? A sogra é uma pessoa de confiança, a sogra, enfim. Aí você se resolve com o seu marido e não se resolve com a sua sogra. Porque o seu problema já resolveu, já passou, mas a sua sogra vai ficar lembrando, mas vocês brigaram aquele dia. Aí você fala, mas a gente está bem agora. Não, mas vocês brigaram aquele dia. Então, queridos, vocês até para compartilhar esse tipo de coisa, nós estamos com problema, nós estamos vivendo. Não pode ser para qualquer pessoa que você vai falar isso, queridos. As escrituras dizem que quem muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Não é? Então, assim, se você está atravessando um momento difícil, gente, há conselheiros de casamento, eu e meu marido fazemos também esse trabalho. E é uma coisa assim, se a gente vê vocês depois, gente, nós não lembramos. Por quê? Porque nós somos casados, nós também atravessamos problemas na nossa vida. Há momentos onde meu marido está, principalmente se ele está com pressões dentro do trabalho dele, queridos, ele chega aqui que olha só o eterno sabe o que eu trago na minha memória? Quem ele é de verdade, porque meu marido não é daquele jeito, ele não é aquela pessoa, não é? A mesma coisa acontece comigo. Quando há pressões dessa coisa abominável que nós estamos sofrendo, que nós pedimos oração para vocês, para os que vão estar na reunião de oração na quarta-feira. Gente, meu marido fala para mim, querida, sabe por que eu acredito que você está vivendo? Porque eu moro com você. Eu só acredito por isso. Eu não acredito que uma pessoa pode estar atravessando uma... Ele fala, é muita coisa para uma messianicazinha, né? É muita coisa para uma judia messiânica só. Não é? Queridos, eu não acho que o Eterno me daria algo que eu não pudesse suportar. Mas, amados, há momentos onde eu me sinto arriada. Eu me sinto arriada. Eu preciso de oração. Não é? E nesses momentos, muitas vezes, eu posso ficar tanto irritada quanto chorar demais. Imagina o teu marido chega em casa esperando, né? Aquela comidinha, não é? Aquele carinho, a mulher está desabando, o olho está para fora. Aliás, nem fecha, né, querido? Porque não abre. O olho nem precisa fechar porque ele não abre, não é? Então, queridos, há momentos também onde ele lida com a minha necessidade. Há momentos que eu lido com a necessidade dele. E quando o problema nosso, não é quando acontece isso. O problema é quando os dois estão precisando. Eu estou atravessando problemas e ele está atravessando problemas e nós não temos ninguém para a gente correr, para nos ajudar, para orar por nós. Eu glorifico o nome do Eterno, porque a gente tem, queridos, olha, todos têm de ter, eu falo, né? A gente tem o Evaldo Eufride nas nossas vidas, queridos. Nós temos amigos queridos, chegados, sabe, que a gente está sobrecarregado, a gente tem para onde correr, queridos, para pessoas que não vão julgar a gente, porque eles já viram o pior de nós, queridos. O Evaldo Eufride, queridos, já viram o pior de mim, queridos. O Evaldo já me levou nas costas para UTI, não é? É esse tipo de pessoa que eu estou. Não estou exaltando ninguém acima de ninguém, mas são experiências que nós tivemos na nossa vida, na construção da nossa vida. Queridos, vocês não têm noção do que esse casal já fez por mim. Vocês não têm noção, queridos, não têm noção, não é? A Eufride já entrou em lugares que ela nunca imaginou entrar na vida para me buscar, queridos. Amados do meu coração, tenho vergonha de contar essas coisas. Amados, eles viram o meu pior e estão comigo. Queridos, se eles não me amam, olha, eu sinto muito, ninguém me ama então, porque eu não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Quando a pessoa ama, queridos, claro, eu tinha uma outra vida, eu não era convertida, eu não tinha eu era convencida, tá, queridos? Eu tinha um convencimento absurdo.
Mas eu não vivia a novidade de vida que eu vivo hoje. E eles não me deixaram. Eles não me deixaram. Eles viam aquelas situações, o Evaldo até quis desistir de mim, tá, queridos? Houve um tempo aí que ele falou, não aguento mais. Mas ele estava certo, gente. Eu não posso julgar ele. Eu não sei no lugar dele o que eu faria. Mas aí a Eufride agiu igual a Ruach, né? Igual o Espírito do Santo, né? A Eufride chegou e falou, Evaldo, se fosse eu, e se fôssemos nós no lugar dela? Então, queridos, isso me ensinou tanto que às vezes eu quero desistir de algumas pessoas, eu lembro dela. Eu falo, meu pai, seu Eufride não desistiu de mim. Gente, eu não posso desistir de ninguém, gente, não é? Porque às vezes a gente precisa ter parâmetros na Terra, queridos. A gente precisa ter pessoas na Terra que nos norteiem a ver quem o Eterno é nas nossas vidas. E o Eterno se expressa por meio de pessoas. Então, assim, amados, só que essas coisas que nós vivemos, que são nossas, gente. É minha com eles, eles comigo. Tudo que nós passamos juntos, tudo que nós vimos juntos, enfrentamos morte de familiares juntos. Essas experiências eu acho que a gente só tem com aqueles que o Eterno coloca na nossa vida. Isso eu acho importante você compreender também, não é? Eu sempre guardo, assim, a gente acha na nossa vida, no nosso coração, que nós podemos escolher quem são os nossos amigos, queridos. Queridos, eu tive tanta decepção com pessoas que se aproximaram de nós, mas tanta decepção, que assim, eu falei para o Cá, falei, amor, nós não vamos mais abrir nosso coração para ninguém. Queridos, eu conheci pessoas no Ministério Som do Céu tão caras para a minha vida. E se eu tivesse fechado o meu coração? Se eu tivesse falado, olha, acabou, eu não quero agora mais me aproximar de ninguém. Eu me lembro uma passagem que está em Matitiarro, Mateus, queridos, 20, 21, que aí é uma pergunta que foi feita para o nosso Senhor Yeshua, não é? Dizendo, olha, manda que no teu reino se sente o meu filho à tua direita e o outro à sua esquerda, não é? O que era sentar-se à direita? Eles estão aqui, queridos, não tem uma ideia na cabeça de vocês que está falando do reino eterno, não é isso. Estão falando de reino mesmo. Israel não espera um Messias que não reine, queridos. Vocês precisam entender por que o povo judeu não aceita o nosso Senhor e Salvador. Israel não espera um Messias que não vai sentar no trono, queridos. Vocês precisam entender isso, não é? E aí o que acontece? Yeshua dá uma resposta tão linda, se vocês lerem, no versículo 22, ele respondeu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles disseram que sim, era Yohanan e Jacove, que vocês conhecem como Tiago e João, não é? Olha só, ele disse, olha, para beber do meu cálice vocês vão poder, e de fato, não é? Jacove, que é Tiago, como vocês conhecem, morreu transpassado a espada. E Yohanan, vocês sabem, foi para a ilha de Patmos, não é? Passou, olha, o que passou aquele moço? Ele era o mais novo, ele cuidou da mãe de Yeshua, não é? Ficou aos cuidados dele, a mãe de Yeshua e tudo mais, não é? E aí o que acontece? Acontece que Yeshua diz essa mensagem maravilhosa, quem vai se sentar à minha direita, à minha esquerda, não compete a mim, mas somente ao meu Pai que está no céu. Queridos, nós não escolhemos amigos de verdade. Amigos de verdade, quem escolhe para a gente é o Eterno. E Ele traz essas pessoas nas nossas vidas. É Ele que faz isso. Esse vínculo de amizade é produzido no altos céus. Então, assim, você tem de ter alguns critérios sobre seus amigos, não é? Seus amigos creem da mesma maneira que você? Seus amigos têm a mesma moral, a mesma ética que você? Não é? Queridos, por que eu tenho, meus amigos são meus amigos? Porque eles creem como eu, eles vivem como eu, eles querem ser santos como eu, eles querem conhecer as Escrituras como eu, eles querem estar próximo de Yeshua como eu, eles querem estar cheio da Ruach HaKodesh como eu, eles querem estar cheio da presença do Eterno como eu, eles querem ouvir a voz do Eterno como eu. Vocês entendem que eu e eles nós temos uma ligação muito grande? Uma ligação muito grande que faz com que a gente compartilhe das mesmas coisas.
faz com que a gente goste das mesmas coisas. Queridos, quando nós conversamos até sobre coisas seculares, não é? Muitas vezes a gente está lá no Evaldo Neufried, que são realmente as pessoas que o Eterno pôs assim na nossa vida como casal, não ministério, mas como casal. Nós temos amigos mais chegados que irmãos, mas esses dois, eles não fazem parte apenas da nossa vida ministerial. Eles fazem parte da nossa vida cotidiana. Eles viram meus filhos crescerem, eles conhecem meus filhos pelo nome, eles estavam no meu pior, eles estavam no pior do pior. Vocês não podem imaginar o quanto eles estavam no pior, viu, queridos? Eu não estou exagerando, não é? Todo mundo fala, Céu, você está exagerada. Não sou, não, é que vocês não têm noção do que eu estou dizendo, não é? Vocês não têm noção do que esses dois passaram comigo, não é? E às vezes a gente conversa, meu marido conversa, é uma pessoa também muito bem informada, o Evaldo gosta muito de conversar sobre questões políticas, climáticas, enfim, das coisas que estão acontecendo, econômicas principalmente. E assim, mesmo quando nós conversamos sobre essas coisas que vamos dizer assim, seculares, a gente está glorificando o Eterno, queridos, porque a gente não quer o mal de ninguém, a gente está analisando aquilo sobre a ótica das Escrituras. Quantas coisas a gente começa a conversar secular, daqui a pouco a gente está na Escritura. É como se nós trabalhássemos na mesma sintonia. Isso é amor de verdade. Você precisa escolher os seus amigos, meus doces da minha vida, não é? Seus confidentes, vocês precisam escolher, não é? E aí, os amigos são perfeitos? Não, queridos, nenhum amigo é perfeito. Nós falhamos, nossos amigos falham. Se você não amar, você não vai ver o melhor deles, que é o que eles têm de verdade. É o que eles têm pra gente. Queridos, como é maravilhoso quando nós estamos juntos. Então, assim, meus queridos, primeiro lugar, seria bom que você não tivesse nada a esconder. Não é? Não tivesse nada que você se envergonhasse. Viver uma vida de modo que você não tenha com que se envergonhar. É o que as Escrituras dizem. Você é a única Bíblia que as pessoas podem ler, não é? Então é importante, esse é o primeiro passo. Porque aí, queridos, né? Segundo lugar, procurar falar segundo os oráculos do Pai. Não adianta... olha, uma coisa que eu acho fantástica, assim, nas relações que nós temos, nossos amigos de verdade. Nossos amigos não falam mal de ninguém, queridos. Não falam, não é? Então, assim, eu não tenho que dizer assim, olha, eu tenho um segredo do meu amigo. Eu não tenho isso, queridos. Nada do que os meus amigos me compartilham é tipo assim, um segredo secretal, não é assim? Claro, não é? São pessoas que vivem para o Eterno, amados. São pessoas assim, muito lindas, não é? Que eu admiro com todo o meu coração. Agora, toda a confidência da nossa vida, desses momentos do dia mal, que a gente busca as pessoas, oram por mim, pelo amor, eu estou atravessando esse dia mal, eu não sei o que fazer, ou teve algum problema dentro do casamento, teve algum problema com o filho não... Queridos, aí você procura uma pessoa que ame ao Eterno, que não vai levar isso ao conhecimento de outras pessoas, porque isso pode trazer problemas, não é? Situações como essa pode trazer problemas. Queridos, imagina, eu sou uma conselheira, não é? Há pessoas, queridos, lamentavelmente, que às vezes compartilham comigo algo que seria, vamos dizer assim, um crime social. Amados, eu não posso falar isso para ninguém. Entende? Eu posso, como eu vou dizer, se essa pessoa vai colocar em risco outras vidas, se alguém me escrever, olha, Céu, não estou aguentando, eu vou fazer eu vou matar alguém dentro da minha casa, eu tenho o direito de fazer isso. Mas uma pessoa que chega para mim e fala, olha, eu cometi esse crime, Céu, estou desesperado, eu não sei o que fazer, não é? Eu vou orientar essa pessoa a seguir o seu caminho, a encontrar... agir de acordo com o que a lei manda, mas, queridos, eu não posso de maneira nenhuma expor a vida de ninguém. Vocês entendem o que eu estou dizendo, queridos? Não é? Então, assim, é importante para a gente. Aí o meu amigo que me fez a burrada, contou lá o que não devia, se arrependeu profundamente. Se ele pediu perdão, ela pediu perdão, perdoe, mas agora tome cuidado de não compartilhar as coisas com profundidade também. Dá um período para essa pessoa, muitas vezes até a imaturidade dela, a imaturidade dele, a imaturidade
com relação a esse assunto, um assunto delicado. Tá bom, meus amados? É importante. Queridos, às vezes as pessoas não fazem por mal. Eu já passei por cada uma com meu marido, amados. Só o pai na causa, queridos. Ele é cartesiano, a mente dele é diferente, não é? E eu tenho de aprender a respeitar isso. Algumas vezes ele fala, querida, não me conta essas coisas. E eu não conto mais, porque eu sei como é que ele funciona. Ele vai, na inocência dele, ele vai falar. Então aí eu não conto, eu não compartilho nem com ele algumas coisas. Ele me pediu para fazer isso. Então alguns aconselhamentos realmente eu não falo com ele, porque ele tem essa inocência no coração dele. Ele não funciona desse jeito. Ele não age assim, não é? Então é importante que nós possamos, sim. A pessoa errou, vamos dar oportunidade. Agora é importante, não abra muito seus lábios, não é? Encontre pessoas, amigos valorosos, pessoas que o Eterno vai preparar para você. Não é você que acha amigos. O Eterno une pessoas no mundo espiritual e elas são ligadas na Terra.